chegou a hora de falar do queridinho dos gamers, o Alienware M15 R7. Eu sei, só de falar Alienware o pessoal já fica aí doidinho. É um nome forte que ainda mexe com a galera. Mas vocês sabem, né? Eu não tô aqui pra puxar o saco, e sim pra mostrar a verdade. Mas vamos começar de uma forma leve primeiro. Bora dar uma olhadinha nas principais mudanças em relação à versão antiga, o M15 R6. Primeiro temos um novo processador, o i7 12700H, um novo chip gráfico, a RTX 3070 Ti e uma nova tela de 240 Hz. Mas não é só isso, tem mais alguns pontos que podem passar despercebidos, mas não se preocupe que a gente vai falar de tudo aqui hoje. E claro, também não vamos esquecer de falar do boletando.com, a nossa comunidade de promoções para você comprar o seu notebook gamer pelo menor preço. Começando logo pela tela, temos resolução QHD, tempo de resposta de 2 milissegundos, boa cobertura de cores, bom brilho e 240 Hz, como já falado, tornando essa uma das melhores telas em nosso mercado atualmente em notebooks gamer. Mas também tivemos pontos que praticamente não mudaram, como por exemplo o corpo. Seguimos aqui com o mesmo design, acabamento em metal. E novamente eu faço o aviso de que não é aquele acabamento refinado. É acima da média, mas olhando de perto não se compara com notebooks que realmente são bem acabados, como o Dell XPS e o MacBook. Eu sei que tem gente que puxa muito o saco do Alienware, que é maravilhoso, perfeito, etc, etc. Mas pessoal, caiam na real, não é bem assim. É sempre bom lembrar que a Dell tem mais de um modelo dentro dessa linha Alienware. Não é porque você está comprando um Alienware que você está comprando o melhor dos melhores notebooks. Eu sei que essa marca mexe com a galera muito, né? Por isso que eu toco muito nessa tecla, pessoal. Porque esse daqui é um dos modelos de entrada, né? Ele tá sim acima do Dell G15, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas dentro do mundo Alienware, ele é um dos modelos de entrada, ele é um dos mais baratos. Existem modelos da linha Alienware que custam 30, 40 mil reais, tá? Eu não tô querendo desmerecer sua compra, né, todo o dinheiro que você gastou nele, né, mas eu só tô te trazendo para a realidade. Se você pega um MacBook e compara com o acabamento dele, você vai ver o que é um acabamento refinado de verdade. Se você olha esse notebook de perto, você vai ver que não é lá essas coisas comparando com notebooks com acabamento refinado. Agora, claro, se você pega ele, coloca do lado de um Dell G15, coloca do lado de um Acer Nitro, vai sim ser maravilhoso. O negócio é que, às vezes, o brasileiro, ele acha que porque ele gastou aí, né, aquele dinheirão que no país dele é um dinheirão por ele estar nesse país, não quer dizer que ele está comprando o melhor dos melhores produtos. Mudando um pouco de assunto e agora falando um pouco da portabilidade, fiquem atentos que talvez ele dê aí uma impressão de ser um notebook menor, né, mais leve, já que ele não tem numpad e o touchpad é menor do que a média. Talvez você bata o olho aí e fale, nossa, ele é um notebook menor. Mas não, pessoal, ele não é mais portátil que a média. Ele tem 2 kg e 570 gramas, então ele é até pesadinho, tá? Para um notebook de 15 polegadas. Mas bora falar um pouquinho de coisa boa. Finalmente temos teclado padrão brasileiro, pessoal. Tem muito tempo aí que a Dell só tem usado o padrão internacional em seus notebooks gamer, e aqui finalmente eles cederam para o padrão brasileiro. E eu repito o que eu falei em relação à versão antiga dele. Esse, na minha opinião, é um dos teclados mais confortáveis entre os notebooks gamer. Só o touchpad que é bem pequeno, como já falado. Não é um grande problema por ser um notebook gamer, mas quem usa muito touchpad, quem prefere touchpads maiores, pode ser que seja uma questão aí a se observar. Agora, bora falar um pouquinho dessa RTX 3070 Ti, que na verdade é um refresh da RTX 3070, ou seja, a diferença de desempenho não vai ser lá essas coisas, não esperem nenhum milagre. Teve até jogo que a RTX 3070 do M15 R6, a versão antiga do M15 R7, ficou na frente dele, tá? Teve jogo que aconteceu isso. Pode ser questão de driver, pode ser questão de update do jogo, pode, mas para vocês verem que realmente não é essa coisa toda de diferença. Mas já em relação à RTX 3060, aí sim a gente vai ter uma diferençazinha mais considerável. Mas você vai ver essa diferença em jogos que usam mais GPU, que usam mais o chip gráfico, que são mais dependentes do chip gráfico, né? Aí nesses casos eu tive aí uma diferença de 20% de desempenho em relação a 3060 para 3070 Ti. E vale lembrar que a RTX 3070 Ti
tem mais VRAM em relação a 3060, né? 8 GB de VRAM contra 6 GB. Isso vai te dar aí mais longevidade, né, no seu hardware em questão de jogos lançados e também te possibilita aí jogar em resoluções mais altas. Vale ressaltar que eu alterei a configuração dos jogos em relação aos meus vídeos passados. Vocês vão ver que os resultados são um pouco diferentes porque eu coloquei configurações mais pesadas. Foi necessário porque a RTX 3070 Ti é um chip gráfico muito forte, então se você usa configurações muito leves, acaba escondendo o desempenho real, porque aí o gargalo acaba se tornando o processador e não o chip gráfico. No fator desempenho dos jogos, eu não tenho muito do que reclamar, pessoal. Essa tela maravilhosa unida à RTX 3070 Ti e o i7 12700H é um pacote muito bom para quem gosta aí de jogar, né? Vai sobrar FPS nos jogos. Porém, a experiência como um todo não é lá essas coisas. É boa, mas eu tenho minhas observações. O Alienware Command Center, né, segue com os bugs de sempre, né? Para quem não sabe, ele é o painel de controle da Dell usado para configurar as ventoinhas, o desempenho, enfim, os modos de desempenho, né? Os LEDs, enfim, essa questão toda aí. É aquela bagunça de sempre. Você ativa o modo turbo, ele fala que o modo turbo foi desativado, sendo que na verdade foi ativado. Às vezes você ativa e ele não ativa. É aquela confusão de sempre, igualzinho às versões passadas. Ele tem esse problema, o Dell G15 também tinha esse mesmo problema. Enfim, pessoal, eu acho que a Dell, ela jogou a toalha desse software dela, né? Ela não liga, porque não sou eu só que falo isso, né? Se vocês assistem aí canais internacionais, tem gente também que fala as mesmas coisas. Então, assim, o que não falta é barulho pra Dell, tipo de gente avisando, não tá legal, mas parece que eles jogaram a toalha mesmo, né? Não é um software confiável. Vocês sabem que refrigeração não é o ponto forte da Dell. Eu até vi gente comentando, é impressionante. Todo notebook novo que lança, aparece alguém, parece até que é alguém infiltrado da marca, do fabricante, né? Que chega nos meus vídeos, chega lá no boletando e fala, agora a refrigeração tá melhor, agora resolveu. E eu nunca vejo essas coisas, né? Geração passa, ano passa e geralmente os notebooks, pessoal, eles não melhoram a refrigeração, é impressionante. Não é uma prioridade dos fabricantes, é muito raro de acontecer de uma geração para outra, realmente a gente observar temperaturas melhores. Não é o caso do M15R7, ele tem uma refrigeração equivalente à versão anterior. A temperatura fica no clássico 90 graus no processador e 80 no chip gráfico em jogos mais pesados. E o power da CPU nem fica acima da média. O nível de ruído também não é abaixo da média, na verdade é acima da média. E para finalizar, o teclado também fica um pouco quente. Então, realmente, pessoal, analisando tudo isso, não dá para chamar essa refrigeração de boa. Ou seja, a refrigeração é a de sempre. Agora, quando a gente resolve brincar com os modos de desempenho, esse é um dos modos turbo mais estranhos que eu já usei, né? Ele limita mais o processador do que no modo padrão. Eu imagino que eles quiseram priorizar o chip gráfico, porque eles limitaram o processador de 40 watts no modo padrão para 30 watts no modo turbo. E junto a isso, aumentaram a velocidade das ventoinhas. Aí o que acontece? Você vai ter mais folga no chip gráfico para possivelmente atingir um power mais alto, já que ele terá mais folga. Inclusive no modo turbo, às vezes aconteceu comigo dele atingir temperaturas mais baixas, né? Já que você tem aí esse processador limitado unido a ventoinhas no máximo. Então, para vocês verem como é um modo turbo peculiar. Agora, fiquem atentos que no início do uso do modo turbo, ele vai usar um power bem alto no processador, o que é normal, é o famoso turbo de curta duração. Aí depois de um tempo ele vai estabilizar nos 30 watts, né? Por isso que eu achei bem estranho, pessoal, porque 30 watts é pouco, tinha que ser um power aí de 40, 45 watts para ser um turbo de respeito. Mas enfim, cada fabricante escolhe aí como é que faz o seu modo turbo. E a fonte, apesar de ter um tamanho de um tijolo, pessoal, deveria ser mais potente. Ele sofre do famoso descarregamento da bateria em situações críticas de consumo de energia. Ou seja, enquanto você estiver jogando aí algum título muito pesado, pode ser que a bateria descarregue com o tempo. Pois é, a fonte de 240 watts acabou sendo pouco. Mas fiquem tranquilos que isso tem solução. Quem sabe fazer undervolt, é só fazer o undervolt que geralmente resolve esse problema. A boa notícia é que temos o Advanced Optimus, que automaticamente deixa o chip gráfico dedicado no modo exclusivo. O benefício dessa tecnologia é que ela identifica quando você vai jogar para deixar a RTX 3070 Ti dedicada para a tela do notebook, ou seja, o sinal passa direto,
Dessa forma, você não tem a clássica perda de desempenho por jogar diretamente na tela do notebook, ao invés de um monitor externo. E quando você não está jogando, ele usa o chip gráfico integrado para reduzir o consumo e, consequentemente, melhorar a duração da bateria. Mas essa é a teoria, pessoal, porque na prática já é um pouco diferente. Porque essa tecnologia nem sempre funciona. Às vezes ele não identifica o jogo, às vezes ele fala que identificou o jogo e não identificou. Pois é, aí que é o perigo. Porque se ele fala que identificou e não identificou, você vai ter a perda de desempenho de qualquer forma. Pelo que eu entendi, esse bug está mais relacionado ao jogo. Tem jogo que realmente vai dar o aviso que está funcionando e não funciona. Como é o caso do Forza Horizon. Ele foi um dos jogos que aconteceu essa divergência de resultados. Eu rodei o benchmark, ele apresentou um resultado que para mim não era o resultado, digamos, real, o real desempenho da máquina. Aí eu desabilitei o Optimus e aí ele deu um resultado mais ou menos 10% maior. Aí eu vi que realmente era um resultado que fazia mais sentido. E é complicado, o usuário comum não vai ficar fazendo isso, vai ficar testando o jogo para ver se tá o resultado certo, se tá o resultado errado. E outra, qual é a referência que vocês vão ter de resultado? Porque eu trabalho testando notebook, então eu tenho uma planilha lotada de resultados para eu ficar testando aqui, vendo se tá certo, se tá errado. Agora aí quem não tem referência de resultado, né, vai ter que ficar na BIOS ali, habilitando, desabilitando e comparando com o resultado próprio. Mas fiquem tranquilos que tem solução. Tem uma solução até fácil para isso. Você pode entrar na BIOS e desabilitar o Optimus, que aí não tem erro. Ele vai funcionar o tempo todo com o chip gráfico dedicado em tudo. O problema é que quando você desabilita o Optimus, a duração da bateria pode ser menor. Pode ser não, vai ser menor. A minha dica é, se você usa o notebook na tomada o tempo inteiro, vai lá na BIOS e desabilita esse negócio, porque aí resolve. Agora, se você leva muito notebook por aí, usa muito na bateria, aí eu sinto te dizer, acho que você vai ter que conviver com isso, ou então ficar o tempo todo desabilitando e habilitando na BIOS. Mas vocês sabem que essa notícia não é tão ruim assim. Por mais que o Advanced de Optimus ainda não esteja perfeito, não deixa de ser uma melhora, porque pelo menos a maioria dos jogos ele deve conseguir fazer o gerenciamento de deixar ou não o chip gráfico dedicado no modo exclusivo. Porque antes, a maioria dos usuários nem mexia nisso. Até porque, se o fabricante manda um notebook com o Optimus desabilitado de fábrica, o que é que vocês vão fazer? O que é que o usuário vai fazer? Vai falar, minha bateria está durando pouco. Aí o que eles fazem? Mandam com o Optimus habilitado. Então você vai ter aí a perda de desempenho, e aí só o usuário avançado que vai lá acessar a BIOS, vai lá acessar o painel de controle para finalmente fazer o uso dessa tecnologia. Mas bora mudar de assunto. No uso profissional, como vocês sabem, o i7 12700H é um dos processadores mais fortes atualmente. Porém, tanto o Avel Storm 2 como o Asus M16 ainda ficaram na frente do M15R7, porque eles usam powers mais altos. Aí o M15 acabou ficando para trás. Porém, em renderização de vídeo, a história já muda, já que o chip gráfico é muito importante nesse teste. Então, a RTX 3070 Ti acaba empurrando o M15R7 para a primeira posição. Bora agora para a parte de dentro. Aqui temos 2 slots M2 e 2 slots de RAM. O SSD M2 que vem de fábrica é PCI Express 4.0, então temos aí uma boa notícia. Mas infelizmente seguimos com o famoso design da Dell aqui, de placa-mãe, onde os heat pipes ficam escondidos. Para o usuário comum não vai mudar nada, mas para o usuário avançado, como vocês sabem, isso dificulta a troca da pasta térmica, a limpeza, enfim, né? Porque fica tudo escondido atrás da placa-mãe, aí é bem mais difícil de desmontar. Na bateria, ele piorou em relação à versão passada. Eu tive 4 horas no uso leve com o Optimus ligado. Ou seja, para uma bateria de capacidade de 84 Wh, realmente não é um resultado impressionante. Na conectividade, eu já não tenho aqui do que reclamar. A gente tem porta Thunderbolt, 3 portas USB tipo A, então tá ok para um notebook gamer. A gente só não tem aqui leitor de cartão de memória, mas é um notebook gamer, então não necessariamente precisa de um cartão, de um leitor de cartão de memória. Nos alto-falantes ele é bem mediano, Nesse ponto o Asus Zephyrus M16 é bem superior. Então pessoal, o que eu achei desse M15R7 no final das contas, Como é que ele se compara em relação aos concorrentes? Ele melhorou sim em relação à versão passada, mas nada absurdo. Ele melhorou no que ele já era relativamente ok, salvo na bateria que infelizmente ele piorou.
Mas eu queria ter visto melhoras onde ele já deixava a desejar, na sua refrigeração, por exemplo, e nos softwares da Dell que estão precisando aí de umas correções de bugs. Mas enfim, é o que a gente ganhou. Mas isso não significa que ele não seja uma boa opção de compra. Vocês podem até estar assustados com essa minha afirmação, mas o que acontece é que a concorrência nessa faixa de preço, pessoal, não está ajudando tanto. Cada um tem o seu probleminha. O Asus Zephyrus M16, por exemplo, geralmente em promoções fica bem mais caro do que o M15R7. Né? Apesar dele ser bem mais leve, ter um som bem melhor, é aquela coisa, eu não deixaria de comprar, né, uma RTX 3070 Ti para pagar mais caro numa RTX 3060. Né? Por mais que ele tenha esses aspectos melhores, seria difícil deixar de comprar um para levar o outro. O Avel Storm 2 tem uma tela maior e uma refrigeração melhor em relação ao M15R7. Lembrando que essa refrigeração melhor é tanto com como sem o seu water cooler. Ele vai ser melhor até sem o water cooler em relação ao M15R7, tá, pessoal? Aí a gente tem duas questões. A primeira é uma questão parecida do M16. A versão 3060 do Storm às vezes fica com um preço muito próximo do M15R7, mas ainda assim o M15R7 costuma estar mais caro. E aí tem a segunda questão, que é a tela. A tela do Storm 2 versão 3060 vai ser inferior à do M15R7, apesar de ser maior. Mas aí entra a versão RTX 3070 Ti do Storm 2. Ele também tem a versão RTX 3070 Ti, só que ela acabou o estoque, acho que voltou recentemente. Essa versão 3070 Ti do Storm 2 já tem tela de 240 Hz, assim como o M15R7. Mas aí vai ser mais caro. Aí vai de você. Acredito eu que a versão 3070 Ti do Storm 2, apesar de eu não ter testado essa versão, eu testei a 3060, também terá uma refrigeração melhor do que o M15R7. Lembrem que quando eu estou falando de preço aqui nos meus vídeos, eu sempre falo dos preços vistos lá no boletano.com, a nossa comunidade de promoções. Uma coisa são os preços promocionais, outra coisa são os preços de tabela. Preço de tabela é caro, pessoal. Preço de tabela é muito mais caro que preço promocional. Pode ser que você bata o olho no preço de tabela, que é aquele preço sem cupom, é aquele preço sem pesquisar, que aí você acha um notebook caríssimo, quando esse notebook está 2, 3 mil reais mais barato lá no Boletando. Então é importante que vocês acessem o site, não necessariamente para comprar, acessem para ver o histórico de preço do produto, tá? Lá vai ter o histórico certinho de todos os notebooks praticamente, tudo certinho, aí vocês vão ver se vocês estão pagando caro ou vocês estão pagando barato. Eu poderia citar também aqui o Lenovo Legion 5i e os novos Dell G15, mas aí a gente já está falando de outra categoria de preço, tá, pessoal? Eles aí ficam já abaixo dos 10 mil. Aí é uma questão de custo-benefício. Aí eu acho que não vale, não encaixa para essa categoria de produto a gente misturar. Mas não se preocupem que eu vou fazer um vídeo aí mais próximo da Black Friday comparando todos eles e aí vocês escolhem o que vocês preferem. Então é aquela coisa, se você vai gastar aí seus 11, 12 mil reais em seu notebook gamer, o M15R7 acaba se destacando não necessariamente por ele ser um notebook fantástico. Ele se destaca porque o seu preço dentro desse nicho não é tão caro em relação aos outros e ele ainda oferece a 3070 Ti. Por isso que ele vai ter aí essa atração, mas você vai ter que conviver com os problemas dele. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.